Meus amados irmãos, eu quero com alegria cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Dizer da satisfação do nosso coração de poder estar nesta noite na nossa igreja em Mauá, revendo aqui o pastor Flávio Pena e toda a igreja de Jesus aos seus cuidados. Me sinto bastante honrado pela oportunidade a mim conferida e quero externar com gratidão esse grande privilégio. Aproveitando o ensejo que os irmãos estão em pés, eu gostaria de, no tema que me foi proposto, hoje eu quero falar um pouquinho com a igreja sobre o ofício do presbítero e, se Deus nos permitir, também do evangelista, neste tão abençoado culto de ensino, o tema central é a excelência de servir. Assim sendo, eu quero convidá-los para meditarmos em dois textos. O primeiro está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Nele nós vamos nos ater aos versos 11 e 12. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versos 11 e 12. E ele mesmo deu um para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento. Diga comigo, aperfeiçoamento. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Você pode repetir comigo esses dois versos? 1, 2, 3, lemos coletivamente? Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 14, o verso é o verso de número 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso de número 23, o texto nos diz assim: E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciões em cada igreja, orando com jejum, incomodaram ao Senhor em quem haviam crido. Vamos repetir juntos? Podeis tomar assento. Queridos irmãos, eu nesta noite, no tema, como disse, o tema central que me foi proposto, a excelência do servir, eu gostaria de, dentro do tempo que me é concedido, construir aqui um raciocínio com a igreja a partir do texto, do primeiro texto que acabamos de ler, que é o texto que está na carta que Paulo escreve aos Efésios, no seu capítulo 4, os versos de número 11 e verso de número 12. No meu entendimento, no meu parco entendimento, a excelência do servir começa aqui. E por que começa aqui? Porque Paulo, ele faz uma construção muito lógica acerca da escolha daqueles que vão exercitar as atividades do ministério. E ele faz questão de mencionar neste capítulo 4, em especial no verso 11, o exercício daqueles que vão exercer o ministério. E exercer o ministério está atrelado diretamente à nossa vocação, ao nosso chamado. Cada um de nós recebeu um chamado e uma vocação. E dentro deste ambiente de chamado e de vocação,
Paulo vai distinguir qual seja a vocação de cada um. Então, ele começa afirmando no verso de número 11, para que possamos compreender que uns são chamados para o exercício de serem profetas, de serem mestres, doutores, de serem apóstolos, outros evangelistas, outros pastores e doutores. E ele termina no verso 12 dizendo que tudo isso será para o aperfeiçoamento do ministério. O que me leva a compreender que dentro do ambiente do ministério e da vocação de cada um de nós precisamos separar esses 5 títulos que Paulo estabelece no verso 11 e fazer distinção deles. Porque no verso 11, se os irmãos bem observarem, Paulo está falando exatamente da vocação para o ministério. É como se fosse uma coluna. Ele está dando aqui a estrutura básica da igreja no ambiente do ministério coletivo. Então, a igreja não subsiste se ela não for constituída desses ministérios, o ministério apostólico. E não é esse ministério apostólico que nós encontramos durante os nossos dias, porque o ministério aqui ele não está atrelado a título, a cargo. O ministério aqui está atrelado à vocação, a chamado. Nós podemos ser vocacionados e sermos chamados para uma determinada atividade e dela nos identificarmos. É disso que ele está falando. Ele não está falando aqui de posicionamento simplesmente. Ele não está falando aqui de posição de destaque. Ele está dizendo que a igreja constituída por Jesus Cristo no ambiente coletivo, ela precisa de instrumentos funcionais para que ela possa atuar como igreja. Então, ele está olhando para um ambiente espiritual, e olhando para um ambiente espiritual, ele está dizendo que a igreja ela não pode ser somente vista como personalidade jurídica. Ela tem uma vida espiritual, e o que toca a igreja não é o nome, não é o título que ela carrega, o que toca a igreja é a presença do Espírito de Deus na vida daquele que ele vocaciona. Então, Paulo está dizendo que Deus chama, ou que o Senhor Jesus chama, um para apóstolos, preste atenção, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. E ele justifica essa afirmação, pastor Flávio Pena, quando ele no verso 12, ele usa o verbo querer. Ele está falando de vontade, ele está falando de vontade subjetiva. É ele, o Senhor da igreja, que está dizendo, a igreja vai funcionar em diversas estruturas. Ela vai ter o apostolado, ela vai ter o profeta, ela vai ter o pastor, ela vai ter o evangelista, ela vai ter o doutor, porque é isso que vai dar o dinamismo para que a igreja ocupe dentro do ambiente social o papel que lhe cabe. As pessoas não devem ser atraídas à nossa igreja pela qualidade da nossa música ou pela qualidade da nossa oratória. As pessoas devem ser atraídas à igreja pelo poder e da vocação do ministério que Deus nos deu. E tem muita gente enganada, achando que show, achando que luzes, achando que um ambiente escuro vai atrair pessoas. Isso não atrai. O que atrai pessoas é uma palavra cristocêntrica, é uma palavra voltada para glorificar e bendizer o nome do Senhor. E aí Paulo justifica. Por que é que ele escolhe? Por que é que ele vocaciona? Por que é que ele chama? Porque ele vai usar o verbo querer. Porque ele, como Senhor da igreja, ele quer o aperfeiçoamento. Essa palavra aperfeiçoar me chamou a atenção, porque é um outro verbo. E é um verbo impositivo. Por que aperfeiçoar?
A igreja já não é perfeita em Cristo Jesus. Nós acabamos de fazer a leitura de um texto muito forte em Romanos capítulo 5. Jesus não é perfeito em toda a sua essência como homem e como Deus. Mas percebam que no ambiente do ministério existem ajustes que precisam ser cotidianamente trabalhados. E por quê? Porque o Espírito de Deus não está lidando com querubins, não está lidando com serafins. Aqui não tem anjinho com asinha de 1,5 metro de envergadura de cada lado, com auréola. Não! São homens, e homens falham, homens erram, homens tropeçam, homens normalmente se afeiçoam com o ambiente do poder, da liderança, e aí o apóstolo vem na contramão dizendo não, ele vocaciona, ele escolhe, cada um para o seu chamado, para a sua vocação. Por quê? Porque ele quer, ele deseja o aperfeiçoamento. Significa dizer que ele não quer que você seja diácono a vida toda, que você seja cooperador a vida toda, que você seja presbítero a vida. Mas pastor, não pode ser? Pode, mas Deus tem a sua forma de trabalhar. No ambiente do aperfeiçoamento, Deus quer que você cresça, porque se você cresce é sinal que a igreja está crescendo, e se a igreja está crescendo, a palavra está surgindo efeito, está fazendo efeito, e se ela está fazendo efeito, as pessoas estão recebendo a Jesus e o nome dele está sendo glorificado. Isso me chamou muita atenção, porque nós estamos vivendo tempos de muitas dificuldades em que as pessoas não querem mais vir para o ministério. Aliás, falar de ministério em alguns ambientes tornou-se algo bastante incômodo. E nós, pastores, sabemos bem disso quando se aproxima aí as nossas convenções, escolas bíblicas, que você tem que ficar atrás do obreiro, dizendo a ele que ele foi vocacionado. E muitas das vezes ele não foi. Muitas das vezes ele foi colocado lá para o preenchimento de uma vaga, para cumprir o papel institucional que muitas das vezes nós temos que cumprir. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que no ambiente do chamado para a excelência de servir, primeiro, nós precisamos saber qual é a vocação. Qual é a minha vocação? Se eu tenho esta vocação, a segunda coisa que eu preciso entender é se essa vocação está atrelada a um chamado. Foi Deus que me chamou ou foi eu que me chamei? Talvez esse seja o grande desafio, pastor Juliano, da igreja da presente era. Nós fazemos as pessoas entenderem que o ministério não é cabide de emprego. Eu tenho um obreiro de uma igreja muito longe, onde fui pastor na época de 1998, que ele um dia chegou para mim e disse: pastor, Deus me chamou para o ministério. E eu fiquei olhando para ele, muito interessado em ouvi-lo, respeitosamente. E ele com 5 filhos, morando no fundo da igreja, ele diz: a partir do mês que vem eu não vou mais trabalhar, vou viver da obra. E eu disse: qual é a decisão que te fez, qual é o sentimento que te fez tomar essa decisão? Ele diz: Deus me vocacionou. E ele te vocacionou para quê? Para ser pregador. Mas para você ser pregador, você não precisa carregar título. Para você ser um pregador, anunciador das boas novas do Evangelho, você não precisa de uma credencial. Paulo está distinguindo aqui a diferença do chamado e da vocação para aquele sentimento, muitas das vezes faccioso, de tentar tampar uma brecha de frustração que a gente constrói da nossa vida, não tendo o entendimento de que quando Deus chama, ele se responsabiliza pelo chamado. Quando Deus vocaciona, ele se responsabiliza. E aí, pastor, o que aconteceu? O que aconteceu é que ele, de fato, largou o emprego. E depois de 2 meses, nós tivemos que ajudá-lo com cestas básicas. E o que me chocou no coração foi que este homem, ele tinha 15 anos dentro de uma empresa.
E o patrão, numa linguagem bem coloquial, para você entender, era um bom funcionário. O patrão só faltou ajoelhar, pedindo a ele que não fizesse aquela loucura. Mas ele disse que foi chamado. 2 meses depois, ele estava frustrado dentro da sala, dizendo: pastor, Deus não me chamou. Então, Paulo está nos mostrando aqui, dentro do ambiente, ou da excelência do servir, que para servir, você primeiro precisa saber a vocação. E isso é de você, é intrínseco, é subjetivo. É Deus que faz arder no seu coração. Pastor, mas eu não posso começar como pastor, como está começando muita gente. Eu não posso começar como presbítero. Comece pegando a fila, comece lá de baixo, porque o Deus que vai aperfeiçoar o ministério, Ele vai te preparar para subir a escada e glorificar o nome dEle quando você estiver maduro. Então, quando nós olhamos para esse ambiente dos ministérios, eu vejo aqui pelo menos 5 ministérios. E isso me chamou a atenção, porque nesses 5 ministérios, pastor Flávio Pena, nós não vemos a figura do presbítero e do diácono. Isto não é um ministério? No entendimento de Paulo, não. No entendimento de Paulo, a função do presbítero e do diácono é uma função eclesiástica. É aquele que tanto atua no ambiente espiritual, como também atua no ambiente da administração da igreja. E aí eu queria falar um pouquinho com vocês do texto que eu acabei de ler em Atos, capítulo 11, verso 23. Porque lá, Lucas vai dizer, e subentenda-se que a palavra ancião, ela deriva da mesma palavra do original, episcopos, que quer dizer bispo ou presbítero. Lucas lá ele faz menção no verso 23, que os anciões eram escolhidos e recebiam a imposição de mão para serem colocados nas igrejas em cada cidade. Isso me fez parar para pensar. Então, o que é que Lucas está contando para a gente, ou o que Atos dos Apóstolos, melhor dizendo, está contando para nós aqui, quando ele faz esta indicação? Ele está dizendo que as igrejas, já depois do advento, da ressurreição e ascensão de Jesus, ela toma uma proporção muito grande. O número de pessoas que passam a crer em Jesus por tudo aquilo que viram e por aquilo que ouviram, aumentou. E não havia pastores suficientes, não se esqueçam que nós só estávamos ainda com os apóstolos. É nesse cenário que surge lá o Saulo de Tarso, que é transformado em Paulo. Mas percebam que tudo é um processo para o ambiente do aperfeiçoamento. Não dá para pegar o Saulo e colocar o Saulo para dirigir a igreja. Ele precisa ser transformado em Paulo primeiro. Não dá para pegar o Pedrão, que teve lá um encontro com Jesus no capítulo 13 de João, mas ainda ele está alegrinho, ele pregou lá em Atos, 3.000 almas aceitaram Jesus, mas ainda precisa ser lapidado. E como é que faz até que tudo isso esteja dentro do ambiente da perfeição? Mas não é essa perfeição humana que a gente quer, não é o perfeccionismo, é a perfeição no ambiente e no olhar divino. Como é que se faz isso? Aí o Espírito de Deus dá uma orientação à direção da igreja que separe homens idôneos, homens preparados. E o critério de idoneidade, engraçado que eu tenho lá em Francisco Morato, um obreiro, falando esses dias sobre um tema semelhante, ele diz assim: pastor, eu também sou idôneo. Eu falei, glória a Deus. Mas por que o senhor está dizendo para mim? Não, porque eu já vou fazer 70 anos. Falei, não, filho, idoneidade não tem nada a ver com idade. Idoneidade fala de caráter, fala de postura, fala de valores, fala de reputação. Então, percebam que o requisito aqui não é idade para que estes anciões fossem separados e
colocados em igreja, mas estava no critério do ambiente da idoneidade. Então, eles são separados e são distribuídos pelas igrejas no objetivo de cumprir o ministério. E aí eu achei muito interessante e fiz algumas anotações aqui. Por quê? Porque Paulo fala de 5 ministérios, mas ele não fala do presbítero e do diácono. Por quê? Porque os ministérios aqui estão separados da função presbiterial e diaconal. E por quê? Porque estes homens, embora no ambiente do ministério eles precisem ter a mesma reputação, no ambiente eclesiástico, estes indivíduos que serão separados para o exercício do presbitério e do diaconato, eles deverão exercer não só aquelas funções que são atreladas, por exemplo, ao pastor, mas eles também terão que cuidar da reputação, terão que tomar cuidado para que os lobos não cerquem o rebanho, terão que tomar cuidado para que as seitas, para que as heresias não entrem dentro do rebanho. E por quê? Porque eles têm conhecimento e têm sabedoria suficiente para entender que eles estão ali na condição de presbíteros escolhidos para aquela atividade, mas que deverão prestar conta ao sumo pastor que virá buscar a igreja, de quem é dono absoluto dela. Então eu fiz algumas anotações que eu queria dividir com os irmãos aqui nessa noite. Então, entre as muitas atividades que os presbíteros tinham, eles tinham uma atividade específica que era a atividade de pregar e ensinar. E a pregação aqui, ela não consistia numa mensagem de autoajuda. Aliás, eu não vim aqui nessa noite para criticar ninguém. Jesus falou que quem não é contra nós é por nós. Mas nós estamos vivendo um tempo tão difícil que as pessoas estão famintas, as ovelhas estão famintas. E eu descobri uma coisa: o lobo é capaz de comer a comida da ovelha, mas a ovelha não consegue comer a comida do lobo. Eu vou repetir, é notinha de rodapé, é notinha de rodapé. O lobo consegue comer a comida da ovelha, mas a ovelha verdadeira não come comida de lobo. Tem muita gente pegando capim seco, passando tinta verde e dizendo para a ovelha que é alimento, mas não é. O alimento não é o alimento da autoajuda. O alimento é o poder da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus é poderosa para quebrar correntes, para quebrar grilhões, para fazer o diabo... Irmão, não é a oratória que faz o diabo correr, é a autoridade e o poder da palavra. Quando o crente conhece a palavra, o diabo treme. O diabo não tem medo do tempo de crente, não tem medo do cabelo branco, da credencial, mas se tem uma coisa que o diabo tem medo, é de um crente que conhece a palavra. E conhecer a palavra não é recitar. Eu estou muito incomodado com essa geração de pregadores que aparecem com esses sermões arrancados da internet, que é outro perigo. Fui pastor lá na regional de Mariporã. Dia, o cultão de domingo, pastor Flávio, a igreja lotada. Eu olhei para o púlpito e digo, eu vou deixar aqui aquele obreiro pregar. E eu deixei, pastor Juliano. Pastor, dá lugar, dá aqueles pulinhos, seja pentecostal. E aí ele, tá, estou preparado, pastor. Sacou um esboço. A meninada de hoje, você está pregando aqui, eles estão no celular. Quando terminou o culto, me cercaram, uns 8 adolescentes. Eu fiquei assim meio desconfiado, quis sair pela direita, mas não deu. Aí um falou assim, ô pastor, o senhor hoje, o senhor pisou na bola, pastor. Eu falei, que é isso, rapaz? Por que eu pisei? O senhor devia ter deixado o irmão terminar de pregar, faltava essa parte aqui ainda. E mostrou o sermão que ele havia tirado da internet. Isso não é história, isso é experiência. As pessoas não querem um modelo de obreiro
vocacionado, chamado, como é que você queira aplicar e entender isso, que seja vocacionado e chamado dentro da sua própria capacidade e intelectualidade, porque isso é bom, conhecer é bom. Eu já tive um tempo da minha vida, e o pastor Flávio sabe disso, em que eu lia muito. Hoje eu já não tenho mais tempo, não tenho mais memória. O conhecimento é bom, é importante, faz você avançar, mas o que te traz alimento, o que te traz sustento, o que te traz reconhecimento no ministério é a graça de Deus. A graça de Deus te revela, te mostra aquilo que você está vendo no texto e que você não consegue ver. Quantas vezes eu li um texto e eu disse, mas Senhor, eu já li esse texto tantas vezes e eu não vi essa verdade bíblica. É porque o Espírito Santo nos ajuda, abre a nossa mente para fazer o papel que nos cabe. Então, entre as funções do presbítero estava a função de pregar. Diga comigo, pregar. Pregar não é contar história, irmãos. Quantos presbíteros tem aqui? Levante a mão aí. Mas levante a mão, irmão, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Diga aí para ele, prega, pelo amor de Deus. Porque o povo não quer mais história. Então ele usa ele impõe a qualificação daquele ancião que não deverá ser escolhido pelo critério de idade, mas de idoneidade, que ele seja alguém preparado para o exercício da atividade para a qual ele está sendo chamado. Então, o mínimo que um pré-candidato ao presbitério, que agora é diácono, que já foi cooperador e que deseja ser presbítero, é que ele tenha, basicamente, o mínimo conhecimento para o exercício da pregação da palavra. Pastor, mas Jesus era simples, é verdade. Na simplicidade de Jesus, ele nunca usou grego, hebraico, aramaico, embora ele tivesse que falar algumas línguas lá, não é? Dentro do contexto em que ele estava inserido, para que as pessoas pudessem entender. Mas Jesus foi o melhor pedagogo que a Bíblia já mostrou e apresentou. Jesus tinha uma facilidade de falar com as pessoas, muitas das vezes falava por parábolas. Ele pegava um fato do ambiente natural cotidiano daquelas pessoas e, numa parábola, ele aplicava aquilo que ele queria dizer. Eu não estou dizendo que você tem que ser um PhD, que você tem que ser um teólogo de referência, bom seria que fosse, mas você tem que ter o mínimo de capacidade de entender que as pessoas que vão lhe ouvir, elas não querem ouvir aquilo que elas estão ouvindo aí fora, elas querem ouvir a boca de Deus falando através de você. Então, o primeiro ofício do presbítero nesse contexto era o princípio de pregar. Depois, o texto vai mostrar que eles também precisavam ser aptos para o ensino. Ensino, ele está ligado ao ambiente da pedagogia. E pedagogia é um dom. Ser pedagogo, eu acho que temos muitos professores e professoras aqui, é um dom. No ambiente do ensino da palavra, é só Deus que pode dar este dom. Mas se eu ficar esperando, só orando, e não for buscar conhecimento, não vai adiantar. Precisa haver a junção da minha vontade de ensinar com a manifestação e o desejo de Jesus de aperfeiçoar a sua igreja através do meu presbitério. Então, tem uma outra coisa que eu quero partilhar com vocês. Segundo Lucas, os presbíteros já estavam presentes na igreja de Jerusalém já desde o capítulo 11, se você olhar lá, acho que a partir do verso 30, eles já apareciam lá. Eles não foram laçados, eles foram escolhidos, para você ver a importância, porque hoje nós estamos vivendo uma disputa eclesiástica dentro da igreja. O cooperador é separado hoje, amanhã ele já quer estar com 2 quilos de gel na cabeça, um sapato bico fino, que você é, meu filho, sou pregador. E se o presbítero que está lá há 10 anos não abrir o olho, eles passam na frente. E aí depois o presbítero fica frustrado, pastor Flávio. Não é aqui não, é nas igrejas que tem por aí, né? Não tem oportunidade. Mas é lógico, irmão, você não ora. Você não lê Bíblia. Você não se especializa. Você não se prepara. Você não vem para o culto de ensino. Você não vem para a maior escola teológica da igreja, a escola bíblica dominical. Trabalha a semana toda, estou cansado. Não é aqui não, é lá em Morato.
Só aparece no domingo, 6h30 da tarde, e eu já tenho uma tirada. Quando chegou mexendo na Bíblia, eu já sei o que ele está dizendo para mim. E aí eu também já sei dizer para ele, sem falar uma palavra, aqui você não prega. Para pregar aqui tem que estar comigo na oração, para pregar aqui comigo tem que estar no culto de ensino, para pregar aqui tem que estar na escola dominical, para superficialmente, quando abrir a sua boca, trazer uma palavra de bênção e de vitória para a vida da igreja. Você pode levantar a tua mão nesta noite para adorar o nome de Jesus? É desse jeito mesmo, irmão. O apóstolo Tiago e o apóstolo Pedro, em suas epístolas, e em especial nas suas epístolas gerais, eles fazem, não é? Eles se dirigem aos presbíteros, por exemplo, acho que a primeira carta de Pedro, capítulo 5, Pedro dá lá uma orientação de quais são as qualificações para um presbítero. Tiago, da mesma forma, ele vai tratar sobre o tema, capítulo 5, verso 14, né, acerca, por exemplo, da enfermidade. Nós estamos vivendo hoje a banalização da unção. Né? Estão ungindo até cachorro. Não, vocês estão dando risada, mas a coisa está séria. Como diz o pastor Elias, diga misericórdia aí. A coisa está séria. Então, enquanto Pedro está falando das qualificações do presbítero ou daquele candidato ao presbitério, Tiago está falando da importância que o presbítero tem, por exemplo, na oração com imposição de mão. Não vai deixando qualquer um meter a mão na sua cabeça, não, que depois você vai arrumar problema. Lá em casa, o sacerdote sou eu, porque o culto na minha casa, ele começa lá. O pastor que eu sou na igreja, eu preciso ser na minha casa. Então, eu não posso ser alguém na minha casa e ser alguém aqui. O que eu preciso pregar lá, eu preciso pregar aqui. Uma linguagem, notinha de rodapé. Viver o que prega e pregar o que vive. Viver o que prega e pregar o que vive. Então, lá em casa, eu já oriento. Não entre, não deixe ninguém botar a mão na sua cabeça. Acima do pastor da igreja, que é o nosso pastor, só eu ponho a mão na sua cabeça. Aí foi um irmão botar a mão na cabeça do Caleb, que está mais alto do que eu. O senhor é o quê? Não, eu sou seu irmão em Cristo. Não, meu pai falou que é só pastor que coloca a mão na minha cabeça, e o pastor é ele, não pode colocar, não. Não. Isso são lições que a gente vai aprendendo no cotidiano e que nos livram de muitas situações. Eu vou contar uma experiência. Há muitos anos atrás, pastor Flávio, eu fui a uma igreja, convidado pelo amigo Nerildo. Nerildo Ascioli foi pregar nessa igreja, e eu fui acompanhá-lo com Elaine, o Caleb era pequeno. E quando nós chegamos nessa igreja, uma igreja muito grande, estava muito cheia, muito cheia. E ao terminar o culto, vários oficiais da igreja, pastor Juliano, vieram com garrafas de azeite, garrafas. Azeite em garrafa eu só uso lá em casa para salada. Que eu acho um desperdício você despejar azeite na cabeça dos outros. Está 50, irmão. E aí aqueles oficiais espalhados nos corredores da igreja, e os irmãos botando a cabeça, ó. E tinha uns que seguravam a mão do oficial e eu olhando aquilo, a minha mulher olhando, aí a Elaine falou assim para mim, marido, e se eles vierem aqui? Se eles vierem aqui, você faz cara de passarinho. E diz que não. Passou-se, terminou o culto, nós fomos para o ambiente da recepção, e quando nós entramos na recepção, na sala que eles tinham preparado para receber o pastor Nerildo, me chamou a atenção, eu vi uma espécie de um garçom, muito bem vestido, com um traje preto, e quando nós entramos na sala, a sala era escura, e haviam várias varetas de incenso, e muita comida. E eu vi uma mescla, e
o Nerildo viu que eu fiquei muito incomodado, ele ficou olhando para mim e falou para mim, se você não se sentir bem, não come não. E eu não comi mesmo. Eu não sou doido. Mas tem algum problema de comer? Depois que você orar, você pode comer o que você quiser, mas ali é comigo, é pessoal, foi meu. Fui embora para casa. No caminho, e aí, irmão, não basta ser pastor na igreja, você tem que ser pastor em casa. A minha mulher falou assim para mim, marido, não adianta ficar caladinho, não. O que é que foi isso que nós vimos hoje? E eu não tenho vergonha de dizer a vocês, porque eu não podia falar do obreiro, que aí eu estou pecando. Eu não fui lá para falar da igreja, eu fui convidado, pastor Juliano. O mínimo que eu tenho que fazer é me comportar. Aí eu disse, esposa, eu não sei dizer para você que o que trem foi esse que a gente viu, não, mas vamos orar. E nós chegamos em casa já quase 1h da manhã, e ao pegar no sono, o Espírito de Deus me trouxe a revelação daquilo que eu tinha presenciado. Eu tive um sonho, pastor, que eu chegava num ambiente muito grande. E eu era recepcionado por aquele pastor e a sua esposa nas escadarias daquele grande templo. E ele pegava na minha mão, a esposa dele pegava na mão da minha esposa, e eles nos faziam andar nos corredores, e eu ficava entusiasmado com a grandeza, com a beleza do templo, e ele começava a abrir salas, e eu via salas para crianças, com professoras, com toda a estruturação tecnológica para dar aula. Depois ele abriu uma outra sala, eu vi muitos adolescentes, muitos jovens ali sentados, como se estivessem aprendendo alguma coisa. Depois eu vi uma outra sala, que era uma sala muito grande, que me pareceu ser a administração. Aí esse pastor, no sonho, ele disse assim para mim, o senhor gostou do que o senhor viu? Eu digo, eu estou maravilhado. Ele diz, então agora nós vamos jantar. E ele me levou por um corredor, e quando nós entramos naquele corredor, saímos numa grande sala, com uma mesa muito grande, com muitas cadeiras. E eu olhava para aquela mesa e eu dizia, meu Deus, mas só está eu e a Elaine, ele e a esposa, para que uma mesa desse tamanho? E quando nós nos aproximávamos da mesa, a esposa dele puxava a cadeira para minha esposa, e ele puxava a cadeira para mim, e pedia que nós nos sentássemos. Os talheres estavam colocados sobre a mesa, ao lado dos pratos, e sobre os pratos havia uma espécie de tampa de prata que cobria o prato. E ele olhava para mim e dizia, não precisa orar, que aqui já está tudo preparado. Pode tirar a tampa e se servir. E quando eu tirava a tampa, eu via muitos vermes andando dentro daquele prato. E aí eu acordei a Elaine, 3h pouco da manhã, já sei te explicar o que foi que eu vi. Nem tudo que brilha é ouro. Toma cuidado com o que você está pegando aí, toma cuidado com o que você está trazendo para dentro da tua casa, toma cuidado com o tipo de conhecimento que você está adquirindo, porque o verdadeiro e legítimo ensinamento da palavra está aqui. Aqui é alimento para a tua vida, para glorificar e bendizer o nome de Jesus. Eu preciso correr no tempo que me foi proposto. Então eu queria dizer que o presbítero, o bispo ou ancião, na verdade, ele não é um ministério especificamente, porque os ministérios já estão classificados no capítulo 4, verso 11. Mas o presbitério e o diaconato, eles são atividades atipicamente pastoral, são atividades tipicamente pastoral na igreja local, embora o presbítero não seja um pastor, ele sempre deve exercer tal atividade sobre a supervisão de um pastor ou de um líder. Como líderes, os presbíteros estão para a congregação como um pastor de ovelha para o rebanho. Então, para você que me acompanha aí pelas redes sociais, para você que está aqui, isso não é só para o presbítero, é para o diácono, é para a irmã do ciclo de oração, é para o líder de jovem. Quando você for colocado no cargo pelo pastor, entenda que você só foi colocado no cargo, você não é o dono. Você não pode pegar o departamento e fazer seu, você não pode criar uma igreja dentro da outra igreja. Eu sei que não tem, aqui é tudo gente boa, mas tem umas igrejas aí que é só misericórdia.
Quando você vai ver, o irmão já fez um estrago. Então, embora o presbítero tenha uma atividade tipicamente pastoral, ele é o pastor? Sim ou não? Não. Por que ele não é o pastor? Porque o pastor, no ambiente da vocação e do chamado, está atrelado ao ministério. Ele poderá ser um pastor? Sim ou não? Mas ele tem que cumprir as etapas. Não dá para pular a fila. Diga aí para o teu irmão, não pule a fila. Espere a tua vez, que vai dar tudo certo e o nome de Jesus vai ser glorificado. Por isso, eles alimentam com a palavra. Por isso que o presbítero é importante na igreja. Ele alimenta a igreja com a palavra de Deus e ele tem uma função primordial. Qual é? Ajudar o pastor. O presbítero ajuda o pastor. O presbítero não faz mutim. O presbítero não fica no pátio fazendo... Aliás, toma cuidado com as reuniões na hora do culto. Porque tem duas formas de você fazer o culto. Você assiste ou você presta. Se você vem assistir o culto, normalmente você volta pior do que você veio. Agora, se você veio prestar o culto a Deus, Deus recebe, te abençoa e glorifica o nome dele. Tem muita gente vindo para assistir o culto. Dá uma cutucada nele, porque isso aqui é pedagógico. Isso aqui não é decoreba de pregador, não. É exercício de fé. Diga para ele, não venha assistir culto, venha prestar culto, porque se prestar, Deus vai te ouvir, Deus vai curar, Deus vai abençoar, Deus vai glorificar o nome de... O que é, irmão? Jesus não salva uma alma, também ordinário. Você não dá um glória a Deus? Dá glória a Deus, dá lugar. Nós somos pentecostais, irmãos. Nós somos pentecostais. E o pentecostal não é só de nome. O pentecostal é a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Culto mecânico. Culto de coreografia. Levanta a mão, senta, abaixa. Não, isso você faz na academia, faz na sua casa. Culto não, culto é lugar de adorar. Então, o presbítero, como auxiliar do pastor, ele tem esse papel fundamental de advertir, de orientar, não é de ficar fazendo mutim. Que, aliás, diz a Bíblia que as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado que você está falando do pastor aí, porque um dia você vai ser pastor, viu, vaso? Só queria lembrar você disso. Porque a Bíblia diz, papai foi pastor por 43 anos. Papai um dia disse para mim, eu fiquei bravo com ele, falei, pai, o senhor não pode falar isso na igreja. Posso falar, eu sou pastor? Não, pai, não pode, o povo não aceita. Meu pai pegou o microfone e falou, crente velho não presta. Falei, pronto, agora vai todo mundo embora. Aí ele terminou, o que presta é o velho crente. Eu demorei quase 30 anos para entender o que o papai estava dizendo. Porque tem muita gente dentro da igreja que entrou na igreja, mas o evangelho não entrou nele. Mas se você tem o chamado, se você tem a vocação e se você tem a autoridade da palavra, esperando no teu tempo, aonde você estiver, na posição que você estiver, seja cooperador, seja líder, seja porteiro, seja o irmão que cuida do banheiro, Deus é poderoso para te dar graça e te fazer você de um instrumento para glorificar e bendizer o nome dele. Eita, que eu estou sentindo o papai aqui. Erebácia, calamandorebácia. Agora o que não dá é para ter um monte de presbítero amutinado dentro da igreja. Reclama de tudo. E tem um presbítero, irmão, com muito respeito, eu falo isso aqui de forma muito respeitosa. Tem presbítero que ele é tão ruim que nem ele gosta dele. Quando ele não tem com quem brigar, ele briga com ele mesmo. Carrancudo. Eu não posso muito falar, né, porque minha fisionomia não me ajuda. Esses dias o Caleb me desanimou. Eu estava lá na frente do espelho, me arrumando, e a gente vai chegando em umas idades, né? Oh, meu Deus do céu. Ficando velho. E eu não percebi que o obreiro entrou 16 anos. Ô, pai, o que você está fazendo aí? Estou me arrumando. Não, você estava falando com você no espelho? Pai, não adianta. Nem plástica resolve isso aí, pai. Então, rigidez. Isso não é sinônimo de autoridade.
Presbítero, olhe para mim aqui. Igreja não é empresa. Cajado não é cacetete. Cargos e posições vão ficar, mas a forma como você trata as pessoas vão permanecer. Que tipo de história que você está escrevendo, que tipo de legado, como é que você pretende ser lembrado se Jesus vier te buscar? Fica a reflexão. Então, como é que fica aqui a escolha dos presbíteros? E aí eu vou terminar aqui, porque eu quero falar um pouquinho só dos evangelistas. Segundo a Bíblia, na escolha dos presbíteros, e isso é uma responsabilidade de nós, ministros, que temos que ter a sensatez, porque a espada corta dos dois lados, agora corta aqui. Não dá para escolher por apadrinhamento. Pô, esse cara é meu amigo. Não, e daí que ele é seu amigo? Ele é seu amigo, mas não é vocacionado, grande coisa. Ele é teu amigo, mas ele é caixa de isopor. Compra, não paga, fala mal de todo mundo. Tem uma vida dúbia, tem uma postura e uma reputação duvidosa. Você vai consagrar um presbítero ou um destruidor de vidas? Então, talvez agora se justifique a fala de Paulo, se não me falha, salvo o melhor juízo, 11, 28, 29, ele diz assim, por causa disso, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos... Pastor, mas esse contexto é de ceia. Mas ele está falando dos crentes tribulosos mesmo. Ele está falando dos crentes que dá trabalho. Ele está falando dos obreiros nó cego, que compra, que não paga. Se o Espírito de Deus agora resolvesse olhar para o teu celular, pastor, ia ser difícil, porque eu tenho senha. Pois é, esses dias eu estava assistindo o National Geographic. Eu gosto daquele programa, Juliano, e eu fico fascinado. Vocês sabem que os americanos são danados, né, Flávio? Eles são danados. Eu fico impressionado com a capacidade que Deus deu. Eles inventaram aquele telescópio lá, o Hubble, que vê além das fronteiras do universo. E eu me peguei pensando, vendo aquele documentário, dizendo, meu Deus do céu, se os americanos foram capazes de inventar um telescópio que lá da órbita da Terra, ele consegue ver o camarada escondido debaixo de 1 tonelada de concreto, embaixo da Terra, consegue ver a Via Láctea e não tem dificuldade, você já parou para pensar na potência da câmera do Espírito Santo olhando para a tua vida? Então pode esconder de um, pode esconder de outro, mas do papai que está no céu ninguém esconde. Vácia. Eu estou sentindo graça de Deus para dizer que Deus vai levantar obreiros de excelência nesta casa para servir. Você vai ser instrumento de Deus para sair pelas ruas de Mauá, declarando que Jesus Cristo é o Senhor, não pela posição, não pelo cargo, mas por amor às almas, que o Senhor vai fazer despertar dentro de você. Agora, no ambiente da escolha, tem que ser uma pessoa experiente. O que é experiente, pastor? Tem que saber cantar, irmão. Não dá para entrar no dó e você entrar no lá sustenido, irmão, que vira uma dor de cabeça. Você imagina no culto de domingo? Nós abrimos... Você já trabalha a semana toda, chega de domingo, você quer ouvir uma mensagem, o hino começa desse jeito. Então, tem que ser experiente. Não dá para um culto de domingo você cantar Deus velará por ti, irmão. Você canta no velório. É a escolha. No ambiente da escolha para o cargo eclesiástico, tem que estar preparado. O que mais? Tem que ser experiente na fé. Imagina você consagrar um camarada que não tem a fé? Ora lá, põe as mãos. Senhor, será que vai? Não sei, Senhor. Que nós estamos vivendo uma geração, esses dias eu tive um caso em Francisco Morato, pasmem os senhores e as senhoras. Está lá, isso está gravado lá, eu tomei muito cuidado, porque agora a Lei Geral de Proteção de Dados traz algumas implicações.
Uma senhora que frequenta a nossa igreja, uma irmã muito querida, se tornou membro da igreja agora recentemente. Ela começou a frequentar a igreja com a sua sobrinha de 11 anos. Diga comigo, 11 anos. E essa menina de 11 anos chegou na igreja com uma legião de demônios. Quando eu digo legião, não é um. E todas as vezes que terminava a palavra, a menina se manifestava. E aí tem dois que descem para expulsar e os outros ficam tudo. E tem uns que pegam e ficam assim. Eu estou terminando o culto de ensino. Quando terminou o culto de ensino, que eu dei a bênção apostólica e desci, a legião pegou aquela menina. Ela passava por debaixo dos bancos como uma serpente. Eu nunca vi aquilo como experiência pastoral, com tanta agilidade. Parecia que ela não tinha ossos no corpo. E aí as irmãs conseguiram segurá-la. E quando eu me aproximei junto com o pastor Davi Gregório, uma multidão de irmãos, falei, irmãos, me ajudem aqui. E os irmãos... Aí o Davi arrancou o paletó, Davi é pentecostal até alto tanto, diz, vamos para cima, pastor. Saí da igreja 11 horas da noite. No período das 9h20 até as 11 horas, essa menina incorporou uma série de espíritos malignos. Voz de criança, voz de homem, voz de mulher, tudo que você possa imaginar. Mas quando nós estávamos já no fim da batalha, que eu já não estava mais suportando, eu estava extremamente cansado, mulher, foi uma guerra espiritual, aí o demônio falou na boca da menina, um dos demônios falou, eu vou sair, não dá mais, eu não aguento mais ficar aqui. E saiu. Aquela legião saiu. Escute isso, irmãos. Isso aqui é para edificação da sua fé. O espírito, ou aqueles espíritos saíram, a menina voltou assim, deram água para a menina, aí ela levantou assim, normal, conversando normal, e falou, pastor, sabe o que aconteceu? É que quando eu cheguei aqui, chegou uma multidão comigo, e eu consigo vê-los. Só que quando chegou na porta da igreja, que o senhor estava lendo a Bíblia, um deles saiu daquela formação e veio até mim e falou, nós não podemos ficar enquanto ele estiver falando a palavra. Depois que ele parar de falar a palavra, a gente vai e entra, porque de vez em quando a gente vem aqui. O Espírito falou isso na boca da menina. O que eu estou falando me choca, pastor. Porque nós estamos vivendo um tempo, não é que eu sou saudosista, não, mas há 30, 40 anos atrás, ele não passava na porta, ele passava do outro lado, manifestava e era liberto. Hoje, se brincar, levanta, entra, assiste culto, levanta a mão e sai do mesmo jeito. E a igreja está aqui para ser um baluarte, para ser um guarda fiel. Você presbítero, você diácono, você evangelista, vocês são aqui os guardiões, os soldados de infantaria que o Espírito de Deus colocou. É através de você que Deus vai repreender a força das trevas. Para com essa conversa, não vai vir querubim aqui não, viu, irmão? Não, chama o querubim porque para mim não dá. Eu fui carregado, cheguei a entrar no carro, a Elaine teve que me ajudar. No outro dia eu estava moído, mas a menina, a pequena Ágata, está lá assistindo o culto para a glória de Deus. Preciso caminhar para o encerramento, eu tenho ainda 10 minutos. É isso, pastor Flávio? Me diga aí. Ainda bem que o senhor não sabe, que eu estou com dificuldade de ver também, esse óculos não é meu. Então, eu queria deixar aqui só essa reflexão, e eu quero falar um pouquinho sobre o evangelista. Para a gente terminar aqui, que eu achei muito importante isso. Por que a escolha é importante? Para o presbítero, e não se choque com o que eu vou dizer, estou usando a Bíblia, não estou inventando nada, não estou construindo nada fora da Bíblia. Porque embora nós costumeiramente atrelemos o presbitério ao ministério, o ministério está descrito no capítulo 4, verso 11.
O presbitério e o diaconato são cargos eclesiásticos que servem funcionalmente para o apoio a esses ministérios. Mas isso não quer dizer que você é menor em importância, porque o que vale aqui é a unção. Tem muito pastor quebrado em cima do púlpito. Aí você dá para o cooperador vai lá e faz cair fogo do céu. E aí, como é que faz? Aí eu aprendi uma lição. A unção é a junção de duas básicas palavras. Unção e outros não são. Então, se tem unção, tem unção. Se não tem unção, vai ficar gritando sem ter nenhum sentido e sem direção. Eu vou repetir para você guardar isso. Isso é nota de rodapé. Unção e outros não são. Se você é da oração, se você é do manto, se você é da aplicação da palavra, continue se dedicando, que quando você abrir a tua boca, pode até esquecer. O Espírito Santo sopra e diz: lembra aí, meu servo, você tem comunhão comigo, oh, glória. Levante a tua mão para adorar o nome do Senhor, porque Deus vai abrir mente, Deus vai abrir corações, Deus vai fazer você sentir alegria e desejo pelo ministério. É debácia. Estou sentindo Deus aqui. Então por que é isso importante? Isso significa dizer que um presbítero, ele não pode ser escolhido por ter facilidade de falar. Porque falar até papagaio fala. Minha avó Maria Espinho tinha um papagaio que cantava o hino 3 da harpa. Imagina aquele bicho. Então não é pelo falar. Também não é ser extrovertido. E por quê? Porque nós estamos cheios de showmans dentro da igreja. Isso aqui não é palco, gente. Você não é artista. Pastor Juliano falou com graça aqui sobre o ambiente da performance. Mas não subentenda a performance como a utilização de instrumentos que te façam causar uma falsa sensação de capacidade. A performance é resultado de um esforço, de uma dedicação. Quanto mais você atua, quanto mais você ora, quanto mais você lê, quanto mais você consagra, mais Deus vai trabalhando, mais Deus vai modelando, até que você chegue no ambiente daquilo que Ele quer para você. Aí quando chega no ambiente que Deus quer, você pode não ter nome, pode ser que ninguém te veja. Quando Deus resolver soprar o teu nome, sai da frente, Satanás, porque Deus vai se encarregar de fazer com que o nome dele seja glorificado na sua vida. Então, no ambiente da escolha, não é ser um animador de auditório. Diga aí para o teu irmão: basta ser crente. Basta ser crente. Também não é qualificação para a escolha o presbítero, o amigo de todo mundo. Já viu aquele presbítero que não toma partido, fica em cima do muro? Não tem aqui, não. Tem lá em Morato. E é bom que está gravando isso aqui, que depois eu vou soltar lá para ele. Eu vou ficar sentado só dando glória. Domingo, na manhã missionária lá, nós tivemos o pré-conamp agora, e Deus visitou a casa de uma forma extraordinária. Mas de manhã, no domingo pela manhã, o pastor Miss Davidson esteve pregando. Eu nunca vi um negócio daquele. Era 1h da tarde, tinha gente jogada no chão, e eu não quero nem saber, irmão. Pode deixar, dá lugar aí. Se é vaso, dá lugar. Porque eu aprendi que onde está o menino, o pai está junto. Nunca vi um pai deixar o menino sozinho. Então, Deus tomou jovem, tomou criança, tomou adolescente. E a coisa foi tão fervorosa, mas aí tem uns que ficam: estou sentindo nada. Você não está sentindo e não vai sentir mesmo. Porque lá no cenáculo, no capítulo 2, eles também não sentiram, está no texto, não estou inventando nada. Não sentiram nada, eles ouviram. O barulho de um vento como de um vento impetuoso. Eles só ouviram. E depois que eles ouviram, eles viram línguas repartidas
como de fogo. Não é para você sentir, é para você ouvir e para você ver. Abra os teus olhos espirituais e os teus ouvidos espirituais e Deus vai te dar discernimento e vai glorificar. Então, no ambiente da escolha, olha aqui para mim, que eu já vou terminar agora, eu quero terminar agora. No ambiente da escolha, não dá para escolher o amigo de todo mundo. Porque no exercício do ministério, todo mundo é seu amigo até você dizer não. É que nem pastor que chega na igreja novo, todo mundo abraça, é uma beijação, vai almoçar na minha... Aí eu já tomei uma medida na minha casa, eu não almoço na casa de ninguém, porque aí não dá briga. A não ser que seja um churrasco, né? Aí a gente considera. Por quê? Porque se você quiser agradar todo mundo, você está no lugar errado. O obreiro que quer agradar todo mundo, ele está no lugar errado. Você quer agradar todo mundo, vai vender sorvete, meu filho. Venda bastante sorvete que você vai agradar todo mundo. A igreja precisa de homens que tenham pulso, que não sejam ignorantes do sentido da falta de entendimento e do ambiente da brutalidade, mas que tenham a autoridade de Deus ao abrir a boca, as pessoas possam entender que é Deus que está falando por meio dele e através dele. Louvado seja o nome de Jesus. E tem uma, se Deus está falando pela boca do obreiro, respeite, não põe a mão no vaso não, hein? Aprendi esses dias que Deus não usa panela, Deus só usa vaso. Então, para de ficar fazendo esqueminha aí nas portas, nas casas, nas reuniões secretas, que o pastor da igreja não falou nada não, mas Deus conta e fala da forma que a gente consegue entender. Para com esse negócio, Deus não tem compromisso com panela. Na panela tinha veneno, mas no vaso tem azeite. E se tem azeite, o nome de Jesus é glorificado. Quantos podem levantar a mão para adorar o nome de Jesus? Bom, eu quero terminar, ó. Eu não sou preguiçoso, eu fiz tudo isso aqui hoje. Aliás, comecei ontem. O pastor Davi Bispo riu de mim e falou, duvido que você vai ler tudo isso aqui. O Flávio vai puxar seu paletó. Vai não, que o Flávio é meu amigo. Mas eu quero, se o senhor me der 5 minutos, eu quero construir, falei do presbítero, tinha muita coisa para falar, mas o tempo, infelizmente a exiguidade do tempo não me permite. Mas eu quero dividir com vocês, o evangelista já não é um cargo eclesiástico, é um ministério. E uma vez que ele é ministério, ele precisa de credencial? São duas respostas. Para o ambiente da igreja, existe aquilo que nós chamamos de reconhecimento da autoridade maior, que é no ambiente da convenção. Mas e se eu não tiver essa credencial de evangelista, eu posso ser um evangelista? Sim ou não? Por quê? Porque ser evangelista é um chamado, é uma vocação. Tem gente, nós temos um irmão em Perus que ele tem uma vocação de evangelista, você conhece ele, o do táxi. Eu nunca vi um negócio daquele. Ele anda, o carro dele, acho que tem mais folheto do que qualquer outra coisa. Porque aonde ele vai... Esses dias fizemos um trabalho no cemitério lá de Morato, que é um culto que a gente faz. Quando eu olho, quem é que está saindo com a sacola? Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. A senhora chorando lá com a vela. Jesus te ama. E não é que a mulher entendeu mesmo, até mostrou um sorriso, pegou o folheto, guardou na bolsa e disse assim, eu vou ler. Um evangelista nato. Então, ao contrário do presbítero, cujo cargo é eclesiástico para uma determinada finalidade, como diz lá Atos capítulo 11, verso 23, ali havia necessidade dos anciões, dos presbíteros, dos homens idôneos, para que as igrejas não ficassem desamparadas. Mas no ambiente do evangelista, esse é um ministério específico. E o evangelista, segundo a passagem bíblica, menciona o chamado de fazer o trabalho de um evangelista, ou seja, cumprir o ministério. Para que a igreja cresça, é preciso que alguém pregue. Isso não quer dizer que o presbítero não possa pregar. Eu estou fazendo distinção de atividades, de função. Porque a gente responsabiliza o pastor por gerar ovelha. Mas quem falou para você que o pastor tem que gerar ovelha?
O pastor tem que apacentar a ovelha. Quem gera ovelha é a própria ovelha. E para gerar ovelha você não precisa ter cargo, você não precisa ter credencial, basta você ter a vocação e o chamado de Deus no seu coração. Então essa exortação ressalta a necessidade do quê? Da nossa fidelidade, zelo, diligência no cumprimento da missão de levar a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Se nós fizermos isso, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Basta que você creia que o efeito da salvação e o poder da graça te alcançou, a graça salvífica que perdoou os teus pecados, e você pode ser um agente de Deus, boca de Deus, para pregar, para falar de Jesus. Você já falou de Jesus para o teu vizinho? O silêncio diz que não, né? Mas eu queria, terminando aqui a minha participação, citar alguns homens na história que foram evangelistas sem que tivessem credenciais. Eles não tinham a credencial, mas tinham o ministério. Tinham um chamado, tinham a vocação. William Carey é um. Eu achei tão linda a biografia de William Carey que eu resolvi copiar, e eu queria pedir licença para vocês para fazer menção da biografia deste grande evangelista, nascido em 1761 e falecido em 1834. A biografia de William Carey diz que ele foi o primeiro missionário na Índia, pastor Juliano. O primeiro missionário na Índia e o fundador da primeira sociedade missionária protestante moderna. Esse homem tinha uma vocação tão grande pelo chamado de Deus, por amor às almas, que ele foi capaz de traduzir a Bíblia em mais de 11 idiomas. Este homem é autor de vários livros e as suas obras até hoje influenciam as pessoas no mundo. Ele não tinha credencial, ele não tinha patente, mas ele tinha amor, ele tinha devoção, ele tinha desejo de servir a Deus. Sirva a Deus com aquilo que você tem. Ninguém pode dar o que não tem. Dê aquilo que você tem e Deus vai honrar a tua fé e vai glorificar o nome do Senhor sobre a tua vida. Vocês querem um outro evangelista? Charles Spurgeon. A história de Spurgeon é linda. Sua biografia diz que Spurgeon é conhecido até hoje como o príncipe dos pregadores. Até hoje as suas pregações ainda são lembradas pelas profundidades teológicas e pelo encanto da sua fala que envolvia os corações. Spurgeon, depois de muitos anos, teve o reconhecimento como pregador. Mas enquanto o reconhecimento não veio, ele pregava nas vielas, nos valados, nos becos, nas avenidas, aonde quer que houvesse almas, ele estava ali presente para pregar e falar de Jesus. Eu tenho um terceiro evangelista que também não tinha patente, pastor Flávio, John Knox. A história de Knox é linda. Quem era John Knox? A sua biografia diz que John Knox foi um pastor teólogo, escritor, de nacionalidade escocesa. Ele era um escocês apaixonado por almas. Ele foi capaz de abrir mão do seu conforto, abrir mão do seu seminário, abrir mão da igreja que ele estava responsável, para se tornar um grande pregador e reformador protestante. Ele é aquele que fundou a igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana fundada na Escócia. Vocês querem o nome de um outro evangelista? Jonathan Edwards. Jonathan Edwards é um fenômeno da sua época. A biografia de Jonathan Edwards diz que ele é um dos mais famosos pregadores americanos do século XVIII. E sabe por quê que ele se tornou? Ele participou de um grande despertar espiritual, não só dos Estados Unidos, mas também na Grã-Bretanha. E ele é responsável por uma mensagem famosa que até hoje ecoa no coração daqueles que ouvem esta mensagem: pecadores na mão de um Deus irado.
impactou gerações e continua impactando. Foi tão interessante que Conamp agora fez uma coreografia com este homem, e o impacto do texto, de um texto da mensagem, fez a igreja se incendiar. Até hoje a palavra é viva, a palavra é verdadeira, a palavra é poderosa, a palavra queima, a palavra arde, e não tem coração que possa resistir. Martinho Lutero, ele não tinha credencial, mas quando conheceu as Escrituras, e ele entendeu que o justo viverá pela fé, ele abriu mão das suas crenças e se dedicou ao Evangelho. É o pai da reforma protestante. Se hoje você está aqui, é porque ele teve coragem de ir lá no castelo de Wittenberg, pregar as suas 95 teses e dizer: não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o justo não é salvo pelas obras, os homens não são salvos pelas obras, eles são salvos pela fé. O escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se pode ver. Verso 6 do capítulo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Deus existe, que Deus é presenteador daqueles que o buscam. E Martinho Lutero consegue separar misericórdia de graça. Ele consegue mostrar nas suas teses que a misericórdia é a ação de Deus de não nos dar aquilo que a gente merece. O que é que nós merecíamos como pecadores? Merecíamos o inferno, mas ao contrário disso, Deus nos deu aquilo que nós não merecíamos, a graça. Enviou o seu Filho Jesus Cristo, escreveu o nosso nome no livro da vida e nos deu a garantia de entrar na cidade santa pelas portas. Erebócia calamandoreba, rebai oreba. Eu tinha mais, mas eu quero terminar, pastor Flávio, agora de verdade, falando de um personagem chamado Adoniran Judson. Este homem, quando eu li a biografia de Judson, eu me apaixonei. Como pode alguém ter tamanho amor pelas almas? A história de Adoniran Judson é muito linda. O trabalho deste homem foi marcado por perseverança em meio a perdas. Não é porque você está perdendo que você não pode ser útil. Não é porque as coisas não estão dando certo para você que você tem que ficar nesse ambiente de frustração. Te levanta hoje, recebe renovo de Deus aí. Vamos aprender com esse evangelista que não tinha cargo, que não tinha título, que não tinha posição, mas que tinha amor, tinha chamado, tinha vocação. A história de Judson diz que o crescimento, a provação num ambiente lento, provou o Adoniran, que aprendeu. Eu ouvi alguém falando de semeadura. Aprendeu o princípio do que é semear. A história de Adoniran Judson diz que o crescimento lento provou e semeou um impacto grande para o evangelho que durou gerações. Nos 10 primeiros anos de trabalho árduo, Adoniran terminou a primeira versão da tradução do Novo Testamento para o birmanês. Ele saiu dos Estados Unidos com a sua primeira mulher, foi para a Birmânia. Nos seus primeiros 10 anos, a sua biografia diz que ele não ganhou uma alma, pastor Flávio. E aí a sua primeira esposa, porque ele teve 3, e as 3 faleceram, doentes no campo. A sua primeira esposa chegou uma certa tarde no quarto e disse para ele: Judson, nós precisamos mandar uma carta para a igreja que nos sustenta na América. Nós já estamos aqui há muito tempo. Eu preciso dizer alguma coisa para a igreja. Nós não ganhamos uma alma até agora, não temos um crente. A Birmânia estava passando um processo muito difícil, uma guerra civil muito forte. Ele olhou para ela em silêncio e continuou escrevendo. E ela novamente o indagou e perguntou: o que eu coloco na carta? Não tenho o que colocar. Aí ele se virou para sua esposa e disse para ela: escreva: Deus não retarda a sua promessa. Dá uma olhada para o teu irmão e seja a boca de Deus aí agora. Diga para ele: Deus não retarda a sua promessa.
Adoniran Judson terminou a primeira versão da sua Bíblia 10 anos depois. Ele conseguiu trazer o Novo Testamento para a língua birmanesa. Foram anos de perseverança para cumprir o propósito inicial. Qual era o propósito inicial dele? Traduzir a Bíblia toda e fundar uma igreja. Ao longo de 10 anos, ele já estava com uma igreja que tinha 100 membros. A sua primeira esposa, Anne, morre. Ele se casa com a segunda esposa. A segunda esposa fica doente e ele resolve, já com os filhos grandes, voltar para a América. A biografia dele diz que volta com a esposa no navio, o pastor Juliano, porque ele ama aquela mulher. E ela o ajudou a construir aquilo, o legado que a Anne deixou. Mas no meio do caminho, no navio, ela morreu. Ele volta para a América, mas ele não desiste. Porque ele não está preocupado com o título e com o cargo, ele está preocupado com almas. Ele continua ganhando almas para o Senhor. E a história, a biografia de Adoniran Judson vai terminar dizendo que depois de quase 50 anos do exercício de atividade no seu ministério, Adoniran Judson deixou uma igreja poderosa com mais de 1000 crentes na Birmânia, Igreja Batista da Birmânia, que incendiou aquela região hoje conhecida como Mianmar. Muitos foram alcançados pela perseverança, pelo amor e pelo desejo. Mesmo perdendo, mesmo sofrendo, mesmo chorando, ele entendeu que o ministério de evangelista não é um ministério para sustentar credencial, mas é para arrancar as almas das mãos de Satanás e trazê-los para a sua gloriosa luz. Eu recomendo a vocês a leitura de um livro. Se puderem, compre, da editora Shedd, escrita pelo próprio Russell Shedd. Os Heróis Cristãos. Leia esse livro, Heróis Cristãos, e você seguramente será impactado. Até hoje, Mianmar conta com uma grande influência batista por causa da vida e obra de um grande evangelista chamado Adoniran Judson. Pastor Flávio Pena, pastor Juliano, que me receberam com tanto carinho aqui. Eu termino a minha fala, a minha simples e singela exposição, sem qualquer falsa modéstia, fazendo uma pergunta. Qual é a história que nós pretendemos escrever no ambiente da excelência do servir? Eu quero que você feche os seus olhos e reflita. Como é que você quer ser lembrado? Qual é o legado que você vai deixar? Você vai deixar o legado de alguém que amou a Cristo mais do que as coisas? Você vai ser lembrado como um obreiro que, mesmo diante das adversidades, dedicou a sua vida, o seu chamado, o seu ministério para glorificar o nome do Senhor Jesus. Se este for o seu sentimento, eu tenho uma boa notícia para você. Quando você for recebido no céu e for levado para a sala do julgamento, onde o Espírito de Deus, o próprio Jesus, vai julgar as nossas obras. As nossas obras serão submetidas a uma provação, será passada pelo fogo. Se o teu coração for limpo, for sincero, a tua obra será aprovada, o nome de Jesus será glorificado e a tua coroa estará garantida para a glória do nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe, que você faça compreender que não basta ser, é preciso ter. Ter o quê, pastor? Ter graça. Se você tiver graça, o resto Deus vai fazer. Pastor Paulo Leivas Macalão escreve um dos hinos mais lindos da harpa. Somente o refrão. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei. Posso colocar a igreja de pé? Peixes apanhando para o Senhor. Vamos mais uma vez? Vou pescar os pecadores. Pastor Flávio, por favor.
jamais desanimarei.